André, estamos iniciando mais um bloco e voltando a reforçar, né? Vamos pedir para o pessoal deixar a sua pergunta, trazer pauta para a gente para um novo programa, né, André? Dá o like no vídeo, se inscreve no canal, tudo isso é importante e vai ter consequências boas para a divulgação das ideias espíritas, né? Para a divulgação da doutrina espírita e a divulgação do canal de vocês, que precisa ser divulgado. Então vamos lá, gente, vamos colaborar. André, por que tem alguns médiums que recebem somente espíritos sofredores e revoltados? Vou responder de uma forma bem simples, tá? Porque a função dele é essa. Eu acho muito bonitinho quando o médium diz assim: ah, minha função é receber os mentores da casa. Quem somos nós para só receber espíritos superiores, se nós não somos superiores? A reunião mediúnica hoje ela é pautada no esclarecimento e numa forma de enfermagem espiritual, se a gente pode usar esse símbolo. Talvez nós, encarnados que participamos das reuniões mediúnicas, talvez nós sejamos os maiores necessitados. Tem muitos amigos meus que estudam mediunidade e que trabalham com essa hipótese. O mais necessitado não é o espírito que se comunica. Sabe por quê? Porque quando eu digo que eu venho aqui para ajudar os necessitados, eu estou dizendo o seguinte: por consequência direta, os espíritos superiores precisam de mim e lá não tem enfermagem espiritual. E lá tem, e muito melhor que a nossa. Então, às vezes, eu acho que o maior necessitado aqui é o médium e a equipe encarnada. O médium, porque ele precisa justamente, por receber tanta informação de fora, apaziguar dentro, para ele poder interpretar bem. Então, ele está sendo estimulado. Você só vai interpretar isso bem quando você apaziguar por dentro. A função do médium é essa. Dentro desse modelo de reunião mediúnica, porque o de Kardec era diferente. O de Kardec visava a ciência, a observação do fenômeno, porque ele precisava codificar as leis que regem cada fenômeno. A psicografia, que pode ser mecânica, intuitiva ou semi-intuitiva, a psicofonia, que ele chamou de médiuns falantes, a vidência. Então ele vai dizer o seguinte, só para a gente entender: se não houver combinação de fluido entre o fluido perispiritual do médium e o fluido perispiritual do comunicante, não tem comunicação. Isso é para qualquer tipo de mediunidade, para qualquer tipo de fenômeno. Então Kardec precisava investigar. O método era científico, a doutrina espírita nasce como ciência, porque Kardec precisava investigar o fenômeno. Quando a gente pensa que a reunião mediúnica hoje tem outro formato, aqui ninguém investiga nada. E aliás, eu vou até complementar. Nós estamos sabendo de algumas investigações que estão acontecendo e o resultado não está sendo bom. Por quê? Porque você está deixando a resposta da pesquisa nas mãos de um médium que é um espírito tão imperfeito quanto eu e você e pode não ter silêncio por dentro. Então veja, Kardec não correu esse risco, nós corremos. Então a reunião mediúnica que nós conhecemos, que está padronizada praticamente no Brasil todo, ela não é uma reunião de pesquisa. Ela é uma reunião de esclarecimento e enfermagem espiritual. Você vai, dentro das suas possibilidades, ajudar o desencarnado que é trazido. Agora, nós somos tão imperfeitos quanto eles. Nós temos sintonia com esse tipo de espírito. Então, muito cuidado com o nosso irmão médium que está nos assistindo, nos ouvindo. Se tiver muito mentor falando por você e muito pouco necessitado procurando a sua ajuda. Porque eu costumo dizer o seguinte, aqui eu vou falar não só do médium, mas da reunião. Mentor que fala demais, Karine, na minha opinião, é reunião que não está estudando e não está fazendo direito. Porque se você está fazendo errado, mas está estudando, você vai encontrar a resposta no estudo e vai melhorar a reunião. Agora, se você está fazendo errado e não está estudando, o mentor tem que vir puxar a orelha. Então eu tenho para mim esse princípio. Reunião que o mentor fala demais, se manifesta toda a reunião, fala em excesso, é reunião que está fazendo errado. E mais, muitas vezes o médium está se doendo com alguma coisa e ele está falando e está botando na conta dos espíritos, é um animismo. E isso está acontecendo demais. Muitas das teorias, que diga-se de passagem são bastante antidoutrinárias, a gente percebe que embora o sujeito seja médium, não tem espíritos comunicando, aquilo está vindo do inconsciente dele, é a vaidade aflorada. Então muitas vezes nós vemos médiums achando que estão dando passividade para mentor de casa, e na verdade ele está deixando o que está engasgado nele sair.
Não é mediúnico, é anímico. Então, para resumir, a função do médium é ajudar sofredor. Embora nós também sejamos imperfeitos e sofredores, lembra, cada passo que eu dou aumenta a minha responsabilidade. Porque se eu dei um passo, quantas pessoas não deram nenhum? Eu tenho que ajudar todos esses. Então, na maneira pela qual nós trabalhamos mediunicamente, praticamente em todo o Brasil, a função primordial do médium é ajudar o necessitado. Não é ficar recebendo mentor de casa. Então, nós acreditamos que isso é correto. A tua função, a função do médium é essa. Então não é a regra que o mentor tem que vir no trabalho, todo o trabalho. Todo o trabalho, às vezes mais de uma vez, às vezes mais de um mentor, tem alguma coisa aí que não está encaixando. Eu deixo como sugestão. Se a pessoa que está nos assistindo não concorda, é direito dela. Ok? André, mais uma pergunta, essa é de um internauta. O que significa o 666 para a espírita? Se você estiver pautado na obra de Allan Kardec, não significa nada. Porque é Bíblia. Não que nós desconsideremos a Bíblia, mas Allan Kardec vai dizer que a segunda revelação está centrada na figura de Jesus. Portanto, nós aproveitamos da Bíblia o sentido moral. Se você pende para a obra de Emmanuel, que é uma obra até boa, ele vai explicar que o 666 é uma designação de uma das bestas do Apocalipse e vai explicar quem é. Mas para nós espíritas que estudamos Kardec, tentamos entender a vida do ponto de vista filosófico, do ponto de vista moral, não tem um grande significado. Tá? É um contexto bíblico que Emmanuel explicou, e na minha maneira de ver, explicou bem no livro A Caminho da Luz. Ele vai dizer o que significa. Que é até um texto assim, difícil de interpretar, tem que ter muita atenção, muito cuidado, que vai ajudar a gente a identificar uma das bestas do Apocalipse. Em termos de ciclo evolutivo do planeta, tem a sua importância. Mas partindo do ponto de vista de que nós somos tão imperfeitos e a prioridade deveria ser a nossa reforma íntima, os ciclos evolutivos do planeta para nós não têm tanta importância. Por quê? Porque eu sou imperfeito, eu não posso pensar no ciclo de trás, que já não me pertence mais. E o da frente, se eu começar a pensar demais, eu vou ficar ansioso. Eu tenho que viver o meu dia a dia. Eu tenho que viver aqui, ó. Hoje é domingo, nós estamos aqui. Eu preciso viver bem o meu domingo, porque a partir da manhã, volta a semana profissional, a gente tem que estar bem para trabalhar. Então, a gente tem que viver um dia de cada vez. Então eu não vejo um grande significado, embora eu repita o que eu falei no primeiro bloco. Eu não estou em condições de falar em nome da doutrina. Eu estudo e passo um pouquinho que eu sei. Ok? Mais uma pergunta, André, sobre médiums. O médium pode trabalhar em mais de um centro espírita? Olha, eu acho que nem a falta, nem o exagero. Eu acredito que para o médium, uma reunião mediúnica por semana tá bom. Nós somos imperfeitos, a gente precisa apaziguar por dentro. E não é, entre aspas, usando o termo antigo, né? Não é recebendo espírito que a gente apazigua. A gente apazigua fazendo meditação, reforma íntima, buscando o equilíbrio. Então eu não gosto nem da proposta, embora seja opinião pessoal, eu não gosto nem da proposta de 2 ou 3 reuniões mediúnicas na mesma casa. Agora imagina você sair de uma casa e ir para outra, 2 reuniões em casas diferentes. Eu acho um exagero. Até porque muitas vezes nós usamos essas idas exageradas à casa espírita como estratégia para fugir da realidade. Ou seja, a minha casa está em desequilíbrio. Como eu não consigo ficar lá e não consigo enfrentar o problema, eu invento alguma coisa para fazer fora. Então a gente que é palestrante corre o risco de exagerar nas palestras para ter motivo para sair, para não ter que enfrentar o que está dentro de casa, que é prioridade. Então eu fico me perguntando, a gente inventa aí 3, 4, 5 atividades espíritas, será que não é para a gente fugir do compromisso primeiro ou primário, que é a nossa família? Então a gente não deve exagerar em nada. Eu acho que uma atividade mediúnica por semana é suficiente para esse movimento de usar o exercício mediúnico como uma das ferramentas de apaziguamento por dentro. Essa é a nossa maneira de enxergar. André, não é a quantidade, né? A qualidade. Não, exatamente. É a qualidade que impera, né? Exatamente. E que vai te fazer, vai te ajudar a com começar certeza. o processo de mudança. Porque senão o que vai acontecer? A gente vai primar pela quantidade
E aí pode acontecer o seguinte, o médium querer ter produtividade. Não, eu tenho que receber 5 espíritos em cada reunião mediúnica. Ele vai entrar em desequilíbrio. Porque André Luiz vai sugerir no livro Desobsessão que o médium dê 2 passividades por reunião. 2. E alguém pode pensar assim, mas André, são bilhões de espíritos na psicosfera da Terra, eu vou lá e dou passividade para 2. No montante de bilhões não faz diferença, mas para esses 2 faz. E é o que Jesus espera de nós. Você consegue dar passividade, 2 passividades numa reunião, vai lá e dá as suas 2 passividades, que é a sua contribuição, é o seu talento. É só o que Jesus espera de nós. Cuidado com os exageros, cuidado em querer resolver o problema, em querer ser mais real do que o rei, que aí é a vaidade, né? O espelho, espelho meu, né? Pois é. Cuidado. André, fazendo um gancho nesse mesmo, médiuns gestantes podem trabalhar? Uma vez eu li num livro, que eu até acho que alguns pontos dele são muito interessantes, eu vou citar até o nome, chama Mediunidade, Tire Suas Dúvidas. O autor é Luiz Gonzaga Pinheiro. Ele vai dizer o seguinte, ele vai citar aquele trecho que nós já citamos de Kardec, quando o codificador vai dizer assim, que em determinadas situações é importante que o médium se abstenha da atividade mediúnica. Ele não vai deixar de ser médium, ele só vai deixar o exercício, que é outra coisa que a gente vai procurar diferenciar lá no seminário de vocês. Médium é uma coisa, mediunidade é outra, exercício mediúnico é outro. E pouca gente para pensar. Então você vai se afastar do exercício, você não vai deixar de ser médium. O que acontece aí? Toda vez que um sofredor se aproxima, o seu corpo responde. Seu corpo responde da mesma forma como se você estivesse estressado. Com hormônios de estresse, neurotransmissores de estresse, adrenalina alta, e isso é perigoso para o bebê. Então, na grande maioria dos casos, seria bom que a gestante abrisse mão por um tempo. Alguém vai falar assim, mas André, gestação não é doença. Não, mas requer cuidados. É uma pessoa que está com a saúde frágil e um corpinho extremamente frágil sendo gerado. Então eu acho de bom tom o afastamento durante um tempo. Quando é que isso gera polêmica? Quando a pessoa acha que não, se eu me afastar da reunião mediúnica eu me desequilibro. A gente se desequilibra porque não consegue buscar o equilíbrio. A reunião mediúnica é uma das ferramentas de equilíbrio. Mas tem muitas outras. Você pode se afastar da mediúnica, mas não precisa se afastar da caridade. Quantas atividades caritativas tem na casa espírita? Lembra que nós falamos lá atrás? Por um momento você sai da mediúnica e vai trabalhar em outra atividade. Que te estresse menos, que te canse menos. Porque a saúde da gestante, ali ela está num momento mais delicado. E tem gestações que são extremamente complicadas. Sim. E aqui eu vou me lembrar de um caso de um casal extremamente querido meu, e que mesmo durante a gestação, e era uma gestação complicada, porque a mãe tinha uma saúde mais delicada na época, os espíritos não a poupavam. Aí eu fui ler a revista Espírita, Kardec vai dizer que em toda situação em que os espíritos não respeitam a situação do encarnado ou do grupo, há obsessão. Então o espírito que vira para você e fala assim, ó, nós vamos começar às 8, mas não tem hora para acabar, isso é obsessão. Espírito que não respeita uma mulher grávida, que está gerando um ser, que está possibilitando uma reencarnação, é obsessão. São espíritos que não sabem nada querendo mandar. Porque espírito superior respeita. Se você colocar que a reunião é das 8 às 9, eles vão estar preparados para trabalhar das 8 às 9. Eles não ficam, vamos, passa direto, aí vamos para as 10, vamos para as 11. Isso é um absurdo. Isso é um absurdo. Você exigir demais de uma atividade que é intensa. Porque não nos esqueçamos disso. Existe um desencarnado em desequilíbrio se aproximando do médium, mas a fisiologia do médium responde. A atividade mental, cerebral se altera, a produção de hormônios e neurotransmissores se altera, a pressão pode subir. Então eu acho isso uma falta de respeito com um ser num momento delicado que é a gestação, que não é doença, mas requer cuidados. A gente precisa ter bom senso. André, então, vou passar para uma outra pergunta aqui, que está mais ou menos na resposta mesmo que você sentido, deu. né? Isso, mesmo sentido. Então, você falou, né, a diferença mediunidade, médium. O médium pode perder a faculdade? Diz Allan Kardec que muitas vezes você anula algumas coisas.
O que ele vai dizer no Evangelho segundo o Espiritismo, lá no capítulo Dai de graça o que de graça recebeste? Ele vai dizer que sem os espíritos existe mediunidade, mas não existe exercício mediúnico. Basta os espíritos bons se afastarem, que você vai continuar médium, mas não vai ter exercício mediúnico. Lembra disso? Sim. A gente está interpretando. Basta a gente começar a fazer coisa errada que os espíritos superiores se afastam. E a gente vai ficar na mercê de espíritos sofredores, que podem até não se manifestar, e provavelmente não vão, mas vão te atrapalhar pra caramba. Então veja, você não deixou de ser médium, mas o exercício ficou prejudicado. Eu acho que isso ajuda a gente a entender a prática do que nós dissemos. Médium é um espírito imortal que encarnou com essas faculdades. Mediunidade é essa faculdade que se divide em várias especialidades. E exercício mediúnico é o dia a dia do médium. A gente acha assim, exercício mediúnico é o dia que eu vou à casa espírita para dar passividade. Não, exercício mediúnico é todo dia. Só tem uma diferença, na hora da reunião mediúnica você deixa acontecer, em todo o resto do tempo você controla. Se você conhece algum médium que te contou, que sentiu muita pressão, por exemplo, na fila do supermercado, acontece. Lá você deixa acontecer o fenômeno ou você controla? Controla. Mas é exercício mediúnico ou não? É exercício mediúnico. Você está controlando. Qual que é o problema aí? Se você perguntar para um médium, você é médium quantos dias por semana? Ele vai falar 7, mas ele se comporta como médium um dia só no dia da reunião. Ou seja, na fila do banco, na fila do supermercado, no campo de futebol, eu também sou médium e também tenho exercício mediúnico. Só não tem comunicação. Lá, ao invés de comunicar, eu controlo. Mas é exercício, é treinamento. Então a gente se controla 6 dias por semana e quase que totalmente o 7º dia. Para deixar a coisa acontecer naquela hora certa, naquele lugar certo. Então isso aí é um exercício de educação para o médico, é balizar o médium, né? Só não é educação de faculdade, é educação do ser imortal. A gente tem mania de falar de educação de mediunidade. Mediunidade não se educa, médium se educa. Essa é a nossa maneira de entender, pautado no que a gente vem estudando e está tudo registrado na Rede Amigo Espírito. A gente descobriu o quê? Que a faculdade mediúnica não é forte, nem fraca, não é boa, nem ruim. Quem é bom ou ruim é o médium. Então, se o médium é uma pessoa boa e conhece doutrina, o exercício mediúnico foi maravilhoso. Se ela tem caráter complicado, e nós somos imperfeitos, a maioria de nós tem falhas, assim, às vezes grotescas, é óbvio que o exercício mediúnico já não vai ser pleno. Então, a mediunidade e o exercício mediúnico dependem do médium. E o médium é um ser, um espírito imortal, na grande maioria de nós aqui na Terra, espíritos imperfeitos. Olha como que isso desdobra, a gente poderia falar disso horas e horas, né? Porque isso tem consequências. Tem muito para falar, Teria muito para falar. André, outra pergunta que me chegou, qual a sua opinião? Nossa, tá dando polêmica esse tema, hein? Sobre a ideologia de gêneros que o governo quer implantar nas crianças. Tá. Como que é visto pela doutrina. Tá. Diz Allan Kardec que a gente só pode analisar um assunto quando a gente conhece ele bem. Eu não conheço ideologia de gênero, não conheço a teoria. Está extremamente polêmico, como você falou, porque Divaldo Franco se posicionou. A única coisa que eu posso dizer é o seguinte, não é a visão da doutrina, é a minha visão dentro do que eu conheço de doutrina. Repito, não tenho condições de falar em nome da doutrina, eu estudo e falo um pouquinho que eu sei. Se algum dia Deus me der um filho e ele encarnar homem, ele vai ser educado como homem. Se encarnar menina, ele vai ser educado como mulher. Se lá na frente houver um conflito, eu vou ajudá-lo, não vai ser com ideologia de gênero, vai ser com amor, carinho, respeito e equilíbrio. Acho que isso aí sintetiza a minha opinião, dentro do pouquinho que eu entendo da doutrina espírita. Se alguém sabe de alguma informação nas obras de Allan Kardec que desminta isso, por favor, manda lá no comentário do vídeo que eu vou fazer questão de buscar. O que Allan Kardec diz? Que a gente encarna homem, ora encarna mulher, para quê? Para aprender o que o homem passa, as situações naturais do sexo masculino, e na outra encarnação talvez eu encarne mulher para passar pelas situações de mulher. Então eu acredito que quem encarna homem precisa viver as situações de homem.
Mas eu repito, se alguém que está nos ouvindo, que concorda com a ideologia de gênero, tem um ponto na obra de Kardec que desmente isso, coloca lá no comentário que a gente vai estudar e não tem problema nenhum de mudar de opinião. Eu não sou dono da verdade. Mas pelo pouquinho que eu entendo, é isso. O homem precisa passar pelas situações de um homem. A mulher precisa passar pelas situações de mulher. Então eu repito, se Deus me der um filho, ele vai ser educado dentro dos valores do sexo em que ele encarnar. E se houver conflito, não vai ser com ideologia de gênero que eu vou ajudá-lo. Eu vou ajudá-lo com amor, respeito, carinho e equilíbrio. E respeitar a decisão dele. Ok? Mas eu não tenho profundidade em ideologia de gênero para falar com autoridade, tá? Perfeito, André. Vamos lá, André. Outra pergunta que chegou pra gente. Existe passe mais eficiente? Existe passista mais forte, mais fraco? Olha que interessante. Outro dia eu estava lendo uma matéria de um pesquisador que existem nomes no movimento espírita, Karine e determinados amigos que nos assistem, que estão pesquisando vida e obra de Allan Kardec profundamente. Eles chegaram a uma conclusão. Allan Kardec estudou Mesmer, né, do pai do magnetismo. O magnetismo fundamentado em Mesmer e que Kardec conhecia, não tem muito a ver com o passe que nós estamos fazendo em casa espírita. A gente acha assim, que os espíritos derramam energia num médium e essa mistura cura ou melhora. O magnetismo pautado em Mesmer diz o seguinte: essa energia não cura, ela estimula o processo de autocura. Então perceba que o grande fator para a cura não é o passista, e também, segundo essa teoria, a espiritualidade tem menos importância do que a gente pensava. Não que eles não sejam importantes, eles são extremamente importantes. Mas o primeiro fator para você conseguir melhora ou cura é o merecimento do passista. Senão, mais uma vez, eu vou dizer o quê? Eu não fui curado porque o centro é fraco e o passista é fraco. Eu não fui curado porque eu não fiz o meu movimento. Eu não estou receptivo, eu não estou fazendo reforma íntima. Ou seja, eu chamo a responsabilidade para mim. Os espíritos, juntamente com o médium passista encarnado, não estão conseguindo estimular a minha autocura. A responsabilidade tem que ser minha, porque é a autocura. Ó, o conceito muda. Mais uma vez nós estamos jogando responsabilidade nos outros. Mais uma vez a necessidade que a gente tem de começar a mudança, como a gente costuma dizer, né? A gente está terceirizando responsabilidade de novo. Isso é muito triste. Iniciar a mudança, né? Começar. Se você for parar para pensar, de uma forma geral, mais superficial, isso foi passado para André Luiz no livro Missionários da Luz, lá no capítulo 19, salvo engano, que os espíritos chamaram de o fenômeno da 10ª vez. Aqui eu vou pedir para as pessoas desconsiderarem o 10 para nós nos apegarmos na ideia. O texto diz o seguinte: até o 10º passe nós somos extremamente abençoados. A partir do 11º passo, se eu não começar a fazer movimento de melhora, o instrutor Alexandre diz assim para André Luiz: podemos aliviar, não podemos mais curar. Ou seja, você tem 10 passos para buscar um equilíbrio. A partir daí tem que começar o esforço. Ó, a ideia é a mesma. Se não tiver esforço, não tem melhora. Mas só para sintetizar, o magnetismo estudado por Mesmer e Kardec conhecia, pensa diferente. O que é feito em nós não é cura, é estímulo a um processo de autocura. E autocura não acontece sem reforma íntima. Então muda o conceito. Completamente. André, vamos mais terminar mais um bloco, beleza. tá? E a gente volta no próximo bloco.